Estamos de volta e vamos conversar com ele. É sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Adriano Pires, que é CEO, inclusive, do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Seja sempre muito bem-vindo aqui, Adriano, na nossa programação da BMC News. Bom dia para você. Bom dia, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Adriano, vamos lá, né? A Petrobras reduziu o preço da gasolina nas refinarias. É a quarta queda nos combustíveis em cerca de um mês. A empresa leva em conta, claro, o preço internacional e faz esse repasse nas refinarias. Eu queria saber, na sua visão, sobre dois fatores. O primeiro é preço do petróleo no cenário internacional, com as questões de demanda e oferta. E o segundo ponto é sobre essas quedas, às vésperas das eleições. Como que você avalia essas questões? Você consegue ver relação entre elas? Olha, eu acho que a queda que está tendo no preço da gasolina e do diesel, né, promovida pela Petrobras, teve 3 quedas aí no preço da gasolina, 2 no diesel, continua seguindo a política da paridade de importação. O que aconteceu nas últimas semanas é que o preço do barril de petróleo caiu porque o mundo está prevendo aí uma recessão econômica, aumentou juro, aumenta juro, as commodities reduzem de preço e o petróleo também. E você também teve uma questão aí de lockdowns na China, né? A China uma hora anuncia um lockdown, depois ela volta a abrir, depois volta a fechar, e a China é a segunda maior consumidora de petróleo do mundo. Então essa queda no preço do barril fez com que o preço da gasolina e diesel no Brasil comece a apresentar prêmio, né? O que é prêmio? A gasolina e o diesel mais caros no Brasil que o mercado nacional. E por isso a Petrobras fez essas reduções aí nos dois produtos, né? A gasolina já está reduzindo também no mundo inteiro, não só no Brasil. Lá nos Estados Unidos a gasolina chegou a custar aí $6 o galão, agora está abaixo de 4. O diesel é um pouquinho mais difícil, porque o diesel tem uma nuance diferente, porque ele hoje é um substituto de gás natural, então a Europa está preocupada como é que vai passar o inverno, se vai ter falta de gás. Muita gente já está afirmando que existe uma grande probabilidade de ter até um racionamento de energia na Europa, mas mesmo assim também o diesel tem sofrido uma queda, mas apresenta uma volatilidade maior que a gasolina, né? E esse é o cenário, né? O cenário não tem nada de novo, né? O novo ministro de Minas e Energia, o novo presidente da Petrobras, continua adotando a mesma fórmula da paridade de importação, mas os dois e o presidente Bolsonaro deram sorte, né? Que na véspera da eleição aí o preço do barril reduziu e ele pode anunciar aí os tão desejados reduções, né, no preço da gasolina e do diesel. Quero trazer o professor Alexandre Cabral, viu, Adriano Pires? Ele também está aqui com a gente, também tem perguntas aqui para você, professor. Adriano Cabral aqui, meu amigo. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Os europeus, eles estavam armazenando bastante o diesel com medo da guerra, o quanto isso vai estar, vinda de petróleo, não vinda e etc. Eles ainda estão armazenando, estão aumentando, estão diminuindo. E quanto essa decisão da Europa de armazenar diesel pode atrapalhar para frente? Somente que o inverno ainda não chegou, né? Olha só, o cenário é muito ruim na Europa, né? Então você viu a própria presidente da União Europeia, uma semana atrás, ela propôs que os países europeus reduzissem em 15% o consumo de gás natural de agosto desse ano até março do ano que vem. Agora, mais recentemente, o ministro da Economia alemã também pediu que os alemães comecem a reduzir o consumo de gás. Ele está falando de uma tentativa de reduzir esse consumo de gás em 20%, né? Havia uma ideia de você armazenar gás agora no inverno no verão, para poder passar o inverno, mas no verão veio com temperaturas muito elevadas na Europa e isso também não foi possível. Então, diante desse quadro, quer dizer, você já armazena diesel. O armazenamento continua, né? Por isso que o diesel está com uma volatilidade maior que a gasolina. Se você olhar o preço do diesel, sempre foi inferior ao da gasolina, e agora ele está superior, né? O preço do diesel está superior à gasolina. O crack spread, que a gente chama de refinaria do diesel, está quase $70 acima do Brent, e da gasolina é só 17, né? Então, esse armazenamento continua, porém, você teve essa redução também, né, em função de uma possibilidade de recessão. Então, o mercado está volátil. Se você tivesse só com expectativa de recessão,
com certeza o preço do petróleo teria caído mais ainda do que caiu, mas você tem a guerra, né? E a guerra você não está vendo ainda a luz no fim do túnel, então essa guerra faz com que o petróleo não reduza tanto, apesar dos juros estar aumentando. E tem outro aspecto também importante, é que a capacidade de refino no mundo está praticamente toda utilizada, né? Em função aí dessas demonizações dos ambientalistas nos últimos anos, o Ocidente não investiu na construção de nova refinaria. Quem construiu nova refinaria foi a Ásia. Então, essa plena capacidade de uso de refinaria também é outro elemento que a gente precisa analisar. Quer dizer, porque mesmo você tendo uma queda no preço do barril, o preço da gasolina do diesel não estão caindo tanto, porque você não tem capacidade de refino para aumentar esses produtos. Então, esse é o cenário. É um cenário de ainda muita volatilidade, mas eu acho que, no momento, o que está prevalecendo é essa expectativa de recessão, por isso que me parece que o preço vai talvez ter uma volatilidade, mas sempre inferior aos $100 nesse momento, e a gente pode esperar que nas próximas semanas a Petrobras anuncie novas reduções, tanto na gasolina quanto no diesel. Adriano, já que a gente está falando do diesel, há uns 2 meses se falava muito aí no noticiário em relação a uma possível falta de diesel aqui no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, estava tentando negociar com a Rússia diesel para cá. Falar em desabastecimento de diesel é alarmismo, na sua opinião? Eu acho que sempre foi alarmismo, né? Não só antes como agora. Agora mais ainda. Como eu estou te falando, houve uma queda de consumo em função aí da atividade econômica ter reduzido aí no mundo todo. E o que acontece é que o preço, né, ele equilibra a questão de oferta e demanda. Então, o que aconteceu? Você teve um aumento muito grande no diesel, maior do que do barril de petróleo, maior mesmo que a gasolina. Então, esse aumento no preço do diesel no mercado internacional fez com que você evitasse, né, quer dizer, essa questão do desabastecimento. Então, você conseguiu segurar a demanda através de preço. E no Brasil não foi diferente, né? Vocês devem lembrar que antigamente, quando você ia abastecer um carro no posto aqui no Brasil, o preço da gasolina sempre foi maior que o preço do diesel. Tinha até aquela história, não, vou comprar um carro a diesel porque o diesel é mais barato. Agora mudou, o diesel está mais caro que a gasolina. Não é só no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em função, então, do gás natural. Porque no final do dia, o curioso é que o grande protagonista dessa crise de energia, principalmente na Europa, não é tanto o petróleo, é o gás natural, né? O gás natural virou protagonista porque o preço está muito elevado e está faltando gás no mundo inteiro, né? Então o preço também do gás natural ele descolou completamente do petróleo e está fazendo com que a eletricidade na Europa esteja a preços elevadíssimos, né? Porque grande parte hoje da geração de eletricidade na Europa é via gás, né? E não tem gás no mundo, né? E o gás não é uma commodity como o petróleo, você não consegue transportar o gás com a mesma facilidade que você transporta petróleo. Então você não consegue construir duto, por exemplo, da noite para o dia. E mesmo para levar o GNL, né, o gás natural liquefeito, você tem que construir terminais para receber esse gás natural liquefeito e depois regasificar ele. E a construção de um terminal, feita às pressas, demora pelo menos 2, 3 anos. Então a questão do gás hoje é um problema muito sério, em particular para a Europa, mas para o mundo inteiro. O preço do gás está em níveis assim que nunca se viu, né? Adriana, a gente viu, inclusive, aqui, só para poder a gente entender um pouco mais sobre essa movimentação do petróleo lá fora, a gente viu os Estados Unidos, inclusive, liberando 60 milhões de barris, o estoque de emergência, né, deles. Isso não é uma coisa comum até de acontecer, isso aconteceu em determinados pontos, né, acho que da última vez em 2011. Eu quero entender se, do seu ponto de vista, a gente já está vendo um reflexo também dessa liberação do estoque estratégico dos Estados Unidos nessa redução do petróleo, ou se isso ainda vai refletir, a gente pode ver uma queda ainda mais significativa do petróleo Brent, resultando, claro, também, né, numa redução até no mercado interno aqui no Brasil devido à paridade internacional. Eu acho que essa questão do estoque, os Estados Unidos usou para tentar segurar o preço, né, e não para baixar o preço, né? Então, a tentativa foi uma intervenção via colocação de estoques. Os Estados Unidos paga as empresas petroleiras para fazer estoque. Isso é muito importante que as pessoas entendam. Não é a empresa de petróleo que toma a decisão de fazer estoque. O governo americano contrata a empresa de petróleo para que façam estoques estratégicos para serem utilizados em momentos de guerra, momentos onde o preço fica muito elevado, como foi
nos últimos meses, né? Então, o que me parece que vai fazer o preço do petróleo continuar reduzindo é essa expectativa de recessão, né? Então, o mundo todo está apostando aí que para controlar a inflação, os bancos centrais vão continuar levando juro. Então, vamos ver como é que vai ficar essa política de bancos centrais, em particular os Estados Unidos. Esse fenômeno já ocorreu lá depois do segundo choque do petróleo, né? Lá no início da década de 80, logo após o segundo choque de petróleo de 79, o Federal Reserve americano também deu um choque de juros gigante naquela época, que foi conhecido até como contra-choque do petróleo, e provocou uma grande recessão nos anos 80. Então, me parece que essa saída clássica de aumentar juro para segurar a inflação vai reduzir o preço do petróleo e provavelmente, ano que vem, a gente tem um petróleo mais barato que a gente tinha esse ano. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta meia política, mas em cima da pergunta política, ela é puramente petróleo. Lula está colocando um senador para visitar bancos para explicar o que pretende fazer com a Petrobras. E uma das propostas que ele tem é o Brasil ter um estoque mínimo de segurança de diesel. Algum país já faz isso? Nós já fazemos isso? Como é que funcionaria isso na prática ou não é necessário? Olha só, normalmente os países fazem, em particular as grandes potências como os Estados Unidos, Cabral, é fazer estoque de petróleo, não é estoque de derivado. Por quê? Porque o derivado é commodity, né? Então você importa quando está faltando, né? Você nunca teve problema de falta de gasolina e de diesel no mundo. Então, na minha opinião, não faz o menor sentido você fazer grandes estoques de diesel em lugar nenhum, muito menos no Brasil. O que você poderia fazer é como os Estados Unidos, um estoque de petróleo. Agora, outra vez, as pessoas têm que entender que fazer estoque significa aumentar preço. Então, quando a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, recentemente até propôs também às empresas fazer estoque de diesel, as empresas falaram, olha, a gente até faz, mas aí essa política de reduzir preço na bomba não vai ter tanto sucesso assim, que nós vamos ter que passar o custo do estoque para o preço do produto. Nos Estados Unidos, volto a repetir, é o governo americano que paga isso. Ele paga para as empresas estocarem petróleo. Então, eu acho que essa ideia de fazer estoque de diesel é um discurso meramente eleitoreiro. Ok, fechou. Adriana, a gente viu a Petrobras ali gerando muito caixa, né, e tendo mais lucro, recorde no segundo trimestre, e o preço do petróleo ajudou também nesse resultado, né? Você acha que a empresa, com essa administração e seguindo do jeito que está, vai continuar nessa perspectiva e entregando valor para os acionistas? Eu acho que se continuar nessa mesma administração, no sentido da lógica, né, independente do presidente de plantão, a Petrobras, desde o governo Temer, ela vem tendo uma administração com autonomia em relação ao governo federal, ela vem seguindo a paridade de importação e ela vem fazendo um plano de desinvestimento muito importante, né? Então, essas coisas é que fizeram que a Petrobras apresentasse esse lucro extraordinário que a gente está vivendo agora, né? E reduzisse drasticamente aquela dívida de 100 bilhões de dólares herdada do governo da presidente Dilma, né? Além do mais, ela está se aproveitando também que ela tem o pré-sal, né? O pré-sal é um petróleo para explorar e produzir a um custo baixo, né? Algo como 3 dólares e 4,40, e esse preço alto, como você falou, no mercado nacional, está fazendo com que toda a petroleira está apresentando resultados extraordinários, não é só a Petrobras. A Petrobras, ela apresenta até talvez um resultado, talvez não tenha apresentado um resultado melhor entre todas as petroleiras, em função do pré-sal brasileiro, que tem, volto a dizer, um custo de exploração e produção baixo e tem grande produtividade nos campos, né? Tem campo de pré-sal que produz 70 mil barris de petróleo por dia, né? O pré-sal brasileiro é hoje a grande fronteira, né, de produção de petróleo no mar, no mundo inteiro. Então, eu acho assim, se você tiver ano que vem um preço de petróleo mais barato, provavelmente o lucro da Petrobras vai reduzir, mas como de todas as petroleiras. Mas o que eu imagino para o ano que vem é uma continuidade da privatização, por exemplo, das refinarias, né? Só privatizou uma refinaria, a Bahia, e a Petrobras tinha assinado com o CAD um termo aí de compromisso de privatizar 50% da capacidade de refino da empresa. Né? O candidato aí de oposição ao atual governo
fala que não vai privatizar, né? Então, que vai aumentar a capacidade de refino através de mais investimento da Petrobras. Eu espero que isso não aconteça, que isso seria um retrocesso. Eu acho que quem tem que investir em refino no Brasil são as empresas privadas, né? Eu sempre cito o exemplo, lá em 98, quando se abriu esse mercado de petróleo no Brasil, na área de upstream, você fez uma série de leilões, só ficou interrompido durante 5 anos, mas mesmo com essa interrupção, você trouxe bilhões de dólares para o Brasil, e o Brasil hoje é um país exportador de óleo, né, de petróleo, né? E cerca aí de 30% da produção hoje de óleo no Brasil, de gás, já não é mais Petrobras, é de empresas privadas que vieram participar desses leilões. Em compensação, você manteve o monopólio do refino, né? Não fez nada, só agora, mais recentemente, o governo Bolsonaro que se privatizou a refinaria da Bahia, e a gente hoje é importador de gasolina, de diesel, de GLP, de todos os derivados. Com certeza, se você tivesse feito uma privatização há 10, 15 anos atrás das refinarias e atraído capital privado, como você fez na área de exploração e produção de petróleo, nós hoje, com certeza, seríamos exportador de derivados, de gasolina, de diesel, de GLP, etc. E o que faria que, ao invés de a gente usar a paridade de importação, nós usássemos a paridade de exportação, que não leva em consideração frete, e, portanto, o preço aqui dos derivados no Brasil seriam mais baratos do que são hoje. Adriana, ainda sobre a Petrobras, né, a estatal anunciou aí um contrato com uma empresa de Singapura para poder construir uma plataforma e vai começar a operar em 2026. Qual que é a sua visão sobre investimentos e desenvolvimentos da Petrobras? Quais ganhos essa plataforma pode trazer para essa operação da empresa? Vai trazer ganhos extraordinários, porque eu volto a dizer, o Brasil hoje, né, ele já é um grande produtor de petróleo, ele produz hoje algo como 3 milhões de barris dia, e a tendência é que você chegue a 2030 produzindo algo como 5, 6 milhões de barris dia. E para isso você precisa ter equipamento, precisa ter plataforma para tirar esse petróleo debaixo do mar aí, né? E isso a gente tem que ter pressa em fazer isso, porque apesar da transição energética poder ter sido um pouco adiada, quem sabe, em função dessa pandemia e da guerra da Rússia e da Ucrânia, talvez houve uma demonização muito rápida dos combustíveis fósseis, a tendência é que o petróleo, cada vez, ao longo dos anos, reduz a sua importância para a economia, né? Porque é uma energia considerada uma energia suja e o mundo está preocupado com o aquecimento, né, do planeta. Então a gente tem que ter pressa de tirar o petróleo, né, antes que esse petróleo não tenha um valor muito baixo. E para isso a gente precisa desse tipo de equipamento, uma plataforma que você falou, que vai chegar ao Brasil. E vai gerar riqueza, porque você vê hoje, o setor de óleo e gás é o setor que mais gera recursos, receita do Tesouro Nacional, né? Através dos dividendos da Petrobras, através do pagamento de royalties, através de pagamentos de participações especiais. E não só a União está ganhando muito dinheiro, os estados também, municípios produtores estão ganhando também. Os estados também ganham, todos eles, com a questão do ICMS, né? Foi reduzido agora para 18%, 17%, mas é uma receita muito significativa para os estados. Então, o setor de petróleo no Brasil, ele vai, nos próximos anos, talvez ser o principal fonte de receita do Tesouro Nacional. Mesmo que o petróleo caia de preço, volte para $70, $75, porque, como eu falei anteriormente, a produção vai crescer muito. A gente pode dobrar a nossa produção de petróleo daqui até 2030. Adriano, eu tenho uma pergunta aqui do meu amigo Ale de Lara, que é um dos seres humanos que mais acompanha commodities que eu conheço. Mandou perguntar para você o seguinte: se o gás natural nos Estados Unidos pode superar os 10 por milhão do BTU, devido ao retorno das exportações do Freeport, que eles ficaram fechados um bom tempo porque teve uma explosão, e o problema de sazonalidade do inverno americano devido à guerra com a Rússia. Se isso acontecer, vai ser altamente inflacionário. Mas você acha que pode bater 10? Olha só, eu acho que o que acontece é o seguinte, né? Como eu te falei, os Estados Unidos anunciou, né, quando começou essa guerra com a Ucrânia, que ele poderia ser uma alternativa de fornecimento de gás para a Europa. E chegou-se a se falar de uma exportação de 15 bilhões de metros cúbicos por ano para a Europa, né? E aí isso começou a fazer que lá nos Estados Unidos você começasse a ter mais investimento em plantas de liquefação de gás, né, do shale gas, né, que é o grande fonte de gás no mercado americano.
E ao ter a Europa demandando esse gás, o gás nos Estados Unidos subiu de preço. Subiu por quê? Porque você tinha um concorrente para consumir esse gás, né? Ao mercado americano e ao mercado europeu. Esse acidente que teve na Freeport, que você falou aí, é curioso, né? Porque com esse acidente, o preço do gás baixou nos Estados Unidos, né? Porque ele não poderia exportar tanto para a Europa, e ajudou também a reduzir a inflação. Então, hoje há um contrassenso lá nos Estados Unidos, dizendo, olha, a gente não deve exportar tanto gás assim para a Europa. Se a gente começa a exportar muito gás, o preço no mercado interno pode subir muito, né? Além de prejudicar aí as indústrias americanas, os consumidores, traz essa questão da inflação, que já está muito alta nos Estados Unidos, né? E aí traz a questão, outra vez, de aumento de juros. Então, é isso que está acontecendo. Pode chegar a 10? Pode. Agora, talvez os Estados Unidos até não cumpra com esse papel de mandar tanto gás assim como eles prometeram inicialmente para a Europa, com medo de ter esse efeito negativo, efeito inflacionário de aumento de preço no mercado interno americano. Você acredita que Biden ou o Congresso possa tomar alguma medida para inibir essa exportação para a Europa? Olha, lembra que quando o shale foi descoberto nos Estados Unidos, os Estados Unidos proibiu a exportação de shale gas e de shale oil naquela altura. Por quê? Porque eles queriam que esse produto abastecesse o mercado interno americano para que a economia voltasse a crescer, né? Lembra que essa indústria do shale, ela foi a maior geradora de emprego nos Estados Unidos nos últimos anos. Então, dependendo de como é que esse comportamento aí da inflação e o comportamento do mercado americano vai andar, eu não me admira que você crie algum tipo de política, né, ou crie algum tipo de incentivos avessos, no caso, de você exportar menos gás do que a Europa gostaria por parte dos Estados Unidos. Ainda nesse sentido, falando em relação ao gás, em 2021, as nossas reservas ali provadas de gás natural eram de 381,2 bilhões de metros cúbicos e em 2031 a gente vai chegar aí 1,3 trilhões de metros cúbicos. A gente em 2021 a produção era de 133 milhões e pode chegar a 277 milhões de metros cúbicos em 2031. A gente importa aí 50%, né, praticamente do nosso consumo de gás. O que falta para o Brasil? Falta investimento em infraestrutura? Por que os produtores não enxergam tanto o mercado de gás aqui no Brasil? A gente tem dois aspectos, né? Primeiro, a gente tem que entender que o gás brasileiro é um gás associado a petróleo, né? Você tem dois tipos de gás. Você tem o gás não associado, quando você fura um campo só tem gás. Da Bolívia. A Bolívia não tem petróleo, mas tem muito gás, né? É gás não associado. O Catar, a mesma coisa. Tem pouco petróleo e muito gás. Aqui no Brasil, basicamente, 80% ou mais de 80% da nossa produção de gás é gás associado a petróleo, que é aquele gás, quando você tira o petróleo, você tira o gás ao mesmo tempo. Então, para que você não comprometa a produção do petróleo, você precisa de ter um mercado, uma demanda inflexível, uma demanda efetiva para esse gás. Porque se eu mando esse gás para o litoral, lá do gás do pré-sal, para um consumidor que só consome 3 vezes por ano, de maneira flexível, ou consome um mês, não consome outro, acaba que eu comprometo a produção de óleo daquele campo. E é o óleo, né, no caso o petróleo, que dá a rentabilidade daquele campo. Então, o primeiro desafio que a gente precisa fazer é criar uma demanda mais inflexível para o gás no mercado brasileiro, né? E aí a questão das térmicas, né? A gente precisa ter térmica mais inflexível, que funcione, por exemplo, como é o caso desse projeto da Eletrobras, que fez com que você vá construir 8 gigawatts de térmicas em várias regiões do Brasil, com 70% de inflexibilidade. Isso vai viabilizar o uso desse gás não associado do Brasil. E aí, quando o cara enxerga esse mercado, a segunda fase é ele criar a infraestrutura. A gente realmente tem uma infraestrutura muito, muito pequena, tanto de escoamento da produção, para trazer gás aí do mar até o litoral. Nós temos também pouca infraestrutura de UPGNs, que são unidades de processamento de gás, onde você processa o gás como se fosse uma refinaria. Você tira gasolina, tira etano, tira propano e manda o gás seco para ser consumido. E também você precisa de aumentar a rede de transporte e, consequentemente, a distribuição.
Esse mercado no Brasil ainda é muito incipiente. A gente teve boas notícias recentemente, por exemplo, a venda da Gaspetro, que era uma empresa da Petrobras que tinha sociedade em várias distribuidoras de gás no Brasil, foi vendida para uma empresa privada, a Compass. Provavelmente, quer dizer, a Compass agora vai fazer investimento, pode vender parte dessas empresas para outra empresa privada, que vai demandar mais gás. Mas o fato é que a gente está muito atrasado realmente no mercado de gás, e eu acho que as políticas públicas têm sido inadequadas, né? A própria lei do gás, que foi aprovada nesse governo Bolsonaro, é uma lei que não criou incentivos para aumentar a infraestrutura, nem para criar mercados de consumo mais inflexível de térmica, né? Agora, com a lei Eletrobras, está sendo feito isso, vamos ver como a coisa vai prosseguir. Você vai ter um leilão agora, dia 30 de setembro, de 1 gigawatt no Nordeste e 1 giga no Norte. Vamos ver como é que vai ser essa concorrência, se vai ser sucesso esse leilão, para posteriormente ter outros no Sudeste e Centro-Oeste. Mas o mercado de gás é isso. A gente precisava de políticas, né, que incentivassem a produção de gás nacional, né? Hoje a gente está reinjetando quase 70 milhões de metros cúbicos por dia, é mais ou menos metade da nossa produção, né? Não dá para fazer um negócio desse. Então hoje o Brasil, eu sempre falo que o Brasil hoje está numa situação na área de gás parecida com a Europa, né? A gente é importador de 50% do gás que consome e a gente está importando um gás muito caro. A nossa sorte esse ano é que, ao contrário do ano passado, a gente não está ligando muita térmica, né? Então estamos importando menos volume de gás. Lembra que ano passado, em 21, a gente estava com uma crise hídrica, então se ligou muita térmica. Esse ano choveu muito aí, os reservatórios estão cheios, está se ligando menos térmica, está se gastando um pouco menos de dinheiro. Mas é um absurdo, né, um país reinjetar essa quantidade de gás, um produto hoje muito caro, que está faltando no planeta, e a gente poderia, inclusive, estar exportando gás ao invés de estar importando, se tivéssemos políticas públicas mais adequadas. Perfeito, Adriano. É sempre muito bom poder te ouvir, poder ter a sua participação aqui com a gente, sempre muito esclarecedor. Espero sempre poder contar com a sua participação aqui conosco. É sempre um prazer, um orgulho para a gente ter você aqui com a gente. Obrigada, Adriano. Sempre uma verdadeira aula. Pois é, exatamente isso. Obrigada mesmo. Eu agradeço vocês pelo convite mais uma vez. É um prazer. Quando precisar, a gente está inteira à disposição. Um abraço a todos. Obrigada.